a nossa palestra na manhã deste domingo tão iluminado. E nós iremos ler para preparo de ambiente. E é claro, do nosso ambiente interno, porque o ambiente da casa já foi todo preparado, com essas vibrações amorosas que a gente já sente ao entrar aqui na casa. E eu peço que todos acompanhem. É do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página que nos foi ofertada nesta manhã é o item 102, atribulados e perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E, ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes, nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, como Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. E agora eu convido a todos nós que estamos aqui, para fazer a nossa oração, a nossa prece inicial, fechando assim os nossos olhos, para nos conectarmos com o alto. E vamos dizer em uma só voz: Senhor, Deus de infinita bondade, Pai amado, aqui estamos, te agradecendo por esta oportunidade divina que nos está sendo ofertada nesta manhã, de recebermos os ensinamentos, as orientações e todas as reflexões que nos fazem necessárias em nossa caminhada. Jesus, Mestre querido, nosso irmão maior, te agradecemos esta
bendita a oportunidade também de estarmos aqui, te rogando as tuas bênçãos, o teu amparo e o teu amor para com todos nós, para que nos sintamos sempre com mais ânimo, com mais coragem e mais perseverança. Como disse a página, mestre, que não tenhamos o desânimo em nossos corações, que tenhamos sempre a coragem para seguir adiante, dentro do teu evangelho, do teu amor e da tua luz. Queremos agradecer a toda essa espiritualidade amiga, que nos intuem, que nos ajudam, que estão sempre conosco. A nossa gratidão por tudo. E assim, damos por iniciado, com muita gratidão em nossos corações, a palestra da manhã de hoje e pedindo, mestre, que envolva o nosso irmão Flávio Coutinho, que o mentor dele o ajude a transmitir esse tema, que não por acaso caiu no domingo de hoje, para que tenhamos as nossas reflexões, para que tenhamos o compromisso e a responsabilidade da paternidade. Obrigada, mestre querido, e assim te pedimos permissão para iniciarmos a palestra da manhã de hoje na tua doce e bendita paz, mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós temos aqui esse querido companheiro, Flávio Coutinho, da Congregação Espírita Cristã. E hoje, não por acaso, domingo, Dia dos Pais, que comemoramos aqui na Terra, né? E o tema justiça, amor e caridade na paternidade. E ele, eu tenho toda a certeza que preparou, que estudou e está trazendo para a gente com muito carinho esse tema. Então, estejamos aqui com os nossos corações abertos para recebermos todas essas vibrações que o nosso irmão trará para nós. Seja bem-vindo, tá? Meu bom dia. É sempre motivo de alegria retornar à casa a qual nos recebeu de uma forma tão calorosa nos primeiros instantes da nossa caminhada dentro da proposta de divulgador da doutrina espírita, aonde já nos reconhecíamos com uma vontade de trabalhar diante daquelas sementes que na evangelização foram semeadas em nossos corações. E na medida que avançamos na seara com Jesus, nos propomos a sermos também trabalhadores, com o compromisso de entregar, agora na condição de divulgador, todas aquelas sementes que recebemos na forma de luz, na forma de tanto carinho daqueles que nos abraçaram. É um dia tão especial de podermos falar da nossa paternidade. E aí, nos remetemos ao tema ao qual fomos convidados. E que, num primeiro momento, me senti um tanto quanto alegre, eufórico, diante da oportunidade de estar em uma palestra comemorativa do Dia dos Pais. Mas também um tanto quanto preocupado, e assim disse a quem me convidou. Mas com a certeza e a confiança, assim disse, que um mentor da casa
saberia me dirigir. Para que eu pudesse, junto com a falange espiritual desta casa, guiada por Fabiano de Cristo, entender qual caminho eu deveria estar trabalhando. A nossa alegria, a nossa gratidão pelo convite de retornarmos a essa casa. E diante desse momento, fomos nos aproximando do tema justiça, amor e caridade na paternidade. E chegamos à busca que a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido e do filho fiel, mas também conhecida como parábola do filho pródigo, em que esta parábola ela faz parte de um conjunto de parábolas, descritas como parábolas da misericórdia, narradas por Jesus, onde constam a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola a qual nós conhecemos como do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela nos fala da misericórdia divina, da misericórdia dessa paternidade divina frente à humanidade, frente a nós, filhos deste Pai. E há de observar que não falamos de um pai, de uma paternidade masculina, mas de uma paternidade que também, muitas das vezes, manifesta-se de uma forma feminina. Não falamos de um Deus homem ou mulher na questão de um gênero, mas falamos de um Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas por que essa fala? Porque em determinado momento da nossa trajetória evolutiva, concebemos Deus das mais diversas formas e muitas das vezes um Deus com características, paixões muito próximas às que nós temos. E que, diante da doutrina espírita, hoje temos uma dimensão da vida de uma forma consciencial muito mais ampla, no sentido de valorizar a vida. Aonde vemos um Deus de justiça. Justiça esta que muitas das vezes nos falha a compreensão. Nos falta a inteligência para compreendermos essa paternidade, para compreendermos este Criador. Mas que a doutrina espírita hoje já nos permite, diante de um aspecto que a diferencia, a reencarnação, a sucessividade das nossas vidas, compreender que o Flávio que hoje aqui se encontra, o pai que hoje aqui se encontra, os pais que hoje aqui presente, e os nossos filhos são espíritos, espíritos imortais em sucessivas encarnações. E isso nos permite, diante desse conceito de reencarnação, ter um olhar diferente sobre a justiça divina e sobre a concepção de Deus, sobre a concepção de paternidade. A parábola do filho pródigo, ela poderia ser lida como a parábola de dois filhos ingratos. Dois filhos ingratos. Aquele que é visto como pródigo, que pede a herança ao pai,
a um ancião judeu, e vejamos que trata-se de uma parábola, aonde Jesus é provocado pelo sinédrio, pelos sacerdotes, diante de um questionamento. Eles olham para Jesus e dizem: ele faz refeições com publicanos e pecadores. E a partir desta provocação, Jesus irá nos contar as 3 parábolas da misericórdia. E aí, diante da aproximação, escolhemos falar um pouco sobre essa parábola do filho pródigo, que pode ser vista como a parábola dos filhos ingratos. O que diz a parábola? Eu preciso ler para vocês. A parábola diz: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. E dentro daquela cultura judaica parece incompreensível que um pai que não havia falecido desse a parte da herança a um filho. Mas há de observar que trata-se de uma parábola, há um simbolismo, há uma moral a qual Jesus quer nos ensinar. Vamos descobrir juntos. E o pai dividiu os bens entre eles, entre o filho mais jovem e aquele filho dito fiel que ficou na casa do pai. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança. E aí a gente vai observar no transcorrer do estudo que essa herança não é só uma herança material, mas ele também dissipou uma herança espiritual, daquelas sementes que foram semeadas no coração daquele filho. Dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Entretanto, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome, e aí há uma reflexão: de que fome estamos falando? Somente da fome material? Ou, neste momento, já há uma fome espiritual, de valores espirituais? Ele queria matar a fome com as bolotas ou as alfarrobas, que é a ração que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Esse momento é um momento de cair em si. Ele teve a liberdade da escolha, de seguir um caminho, e é um momento que ele cai em si, diante de um momento de fome, que não é somente física. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? E continua: vou-me embora. Esse é o momento do cair em si e tomar uma decisão. Eu vou embora. Eu vou embora com uma atitude. Eu vou embora com uma atitude. Vou procurar o meu pai e vou dizer-lhe: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, a partir dessa decisão, ele retorna à paternidade divina. Ele retorna ao lar. E como o filho simboliza a humanidade, e nós somos essa humanidade, não está muito distante. E que muitas das vezes a gente também precisa cair em si para voltar ao encontro da paternidade divina.
Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, o seu pai, quando seu pai viu. Ele estava ao longe, o filho, quando seu pai o viu. E o seu pai, o ancião, enche-se de compaixão, e essa compaixão é o zelo, é o cuidado dessa paternidade divina que é Deus para com a humanidade, para cada um de nós. Enche de compaixão, correu, lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-lhe o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: olha um momento, o que o pai vai dizer aos seus servos? A alegria desse pai de receber o seu filho novamente em seu lar. Ide depressa, trazei a melhor túnica, revesti-lo com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho cevado, matai-o, comamos, festejamos. Esse é o momento de alegria. Que após o momento do cair em si, o filho retorna à casa paterna. Festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado, e começaram a festejar. A parábola continua dizendo que o filho mais velho, ao tomar conhecimento da volta, do retorno desse filho, ele diz ao pai que não compartilha da mesma alegria do pai de receber o filho. Aquele que parecia ser tão fiel, mas que não consegue sentir a compaixão desse pai de ter o seu filho retornar para casa. Então, por isso que lá no início nós dissemos que há 2 filhos, os 2 um tanto quanto ingratos. Mas há um terceiro filho. Há um terceiro filho, que parece oculto, que é Jesus. Jesus nos apresenta Deus, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça. Mas um Deus de justiça, aonde Ele nos fala que o amor e a caridade é um complemento dessa justiça. Porque em momento da nossa evolução espiritual, nós compreendíamos justiça como punição. Um Deus que pune, um Deus que castiga. E graças à doutrina espírita, este farol, hoje nós já temos uma visão bem mais ampla. Qual seria então a interpretação à luz da doutrina espírita? Para que possamos falar dessa paternidade divina. O pai justo e amoroso, que tinha os 2 filhos, simboliza Deus. Esse cuidado, esse zelo com a humanidade. A providência divina são os bens, que não são somente bens materiais, mas bens espirituais. E há de observar que nós somos herdeiros de Deus. Observemos que o livre-arbítrio, diante da escolha desse filho mais novo, como uma decisão de pedir a parte que lhe cabia na herança, de abandonar o regaço paterno, viajar para longe de casa e dissipar os bens. Essa é uma decisão, essa é uma escolha. E é necessário tomar decisões, é necessário fazer escolhas diante da vida, pois isto caracteriza o seu processo de aprender. E a justiça divina, observe,
o que o Espiritismo nos fala, essa justiça divina, ela é acionada naturalmente. Naturalmente. O que quer dizer esse naturalmente? Na forma da lei de causa e efeito. Não há um Deus que pune. Há uma lei de justiça, em que seu complemento é o amor e a caridade, e que muitas das vezes por rebeldia, por infância espiritual, nós somos rebeldes frente a essa lei. E outras vezes até um tanto quanto ignorantes, em busca de compreender, de expandir a nossa consciência da compreensão da paternidade divina. E essa misericórdia divina, do que se trata? Ante as boas ou as más escolhas que nós fazemos no caminho, ela também aciona-se naturalmente a misericórdia, o cuidado de Deus. De que forma? As más escolhas produzem sofrimento, produzem tristeza, produzem dor, gerando provações existenciais. É bem simples. Esse é o Deus que falamos. Um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Um Deus onde a sua justiça complementa-se através do amor e da caridade. E aí nós nos remetemos à seguinte reflexão. Seria a paternidade uma missão? Trazendo agora essa paternidade divina para a paternidade humana. O que o Espiritismo nos fala? Seria essa paternidade humana uma missão? Tenho certeza que todos respondem, né? Sim, é uma missão. E o Livro dos Espíritos, Kardec nos fala, sem contestação. Sem contestação é uma missão. Uma verdadeira missão. E é, ao mesmo tempo, grandíssimo dever. Olha o que ele nos fala. É, ao mesmo tempo, um dever. E que envolve mais do que pensa o homem. E que muitas das vezes nós não conseguimos ter uma dimensão dessa responsabilidade da paternidade. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais. Ou seja, há um planejamento reencarnatório, há um compromisso diante desse planejamento reencarnatório, e nós escolhemos. Nós escolhemos estar nesta condição de missionários diante da paternidade. Lhes facilitou a tarefa, dando àqueles uma organização débil e delicada. Ou seja, olha o cuidado de Deus. Quando o filho retorna, entendendo que é um espírito imortal, ele retorna na infância. Retorna bebê. E há uma lei do esquecimento. Então a gente olha e a gente diz, é tão lindo, é tão delicado, ai que graça. Mas é um espírito milenar, e que retorna, muitas das vezes, como um espírito simpático, que faz parte da nossa constelação, do nosso grupo familiar, e muitas das vezes não, é um náufrago. É aquele espírito que retorna, aonde nós assumimos uma responsabilidade, um dever, de resgatar aquele espírito náufrago. E muitas das vezes é um espírito antipático, é aquele que vai gerar dificuldade, é aquele filho ingrato. Mas que nós assumimos a responsabilidade diante da paternidade divina. A 583, para continuar a reflexão, diz o seguinte: mas seriam os pais, isso muitas das vezes vai trazendo um alívio para nós diante da ingratidão dos filhos. Kardec vai perguntar, seriam os pais então responsáveis pelo transviamento do seu filho, que envereda pelo caminho do mal, entendendo que são espíritos imortais, e nossos filhos crescem. Eles chegam bebê,
vão adolescente, adulto, e todas as manifestações, as características da sua bagagem espiritual manifestam-se. Aí os espíritos respondem, não são responsáveis. Entretanto, observam para a gente, quanto piores forem as propensões do seu filho, tanto mais pesada é a sua tarefa de encaminhá-lo para o bem. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, observe a resposta. Tiram estes daí algum proveito? Porque muitas das vezes os pais podam a árvore, mas não podam o caráter. Muitas das vezes os pais são negligentes, porque também são espíritos em processo de aprendizado. E aí, olha a resposta dos espíritos. Deus é justo. Então, o que ele quer dizer com esse Deus é justo? Que a justiça de Deus tem um complemento chamado amor e caridade, aonde permeia a liberdade de escolha, mas também permeia a lei de causa e efeito. Aonde estamos todos nós jornadeando em um processo evolutivo de aprender a amar. Amar. Aprender a compreender esse amor divino sobre as nossas vidas. E aí, quando falamos em aprender a amar, a primeira palavrinha que a gente se remete nesse processo educativo é a palavra caridade. Aprender a amar. Afinal de contas, o lema da doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação. Aprender a amar. Amar a si próprio e amar o filho. Mas muitas das vezes o filho ingrato, o filho rebelde, o filho de livre-arbítrio, o filho de escolhas. E que muitas das vezes não são as escolhas que nós gostaríamos que eles tivessem. Aprender a amar. Mas qual seria o sentido desse amar? Seria aprender a exercer a caridade. A caridade no sentido como Jesus a compreendia, de benevolência, de fazer o bem. Sempre ter essa disposição de fazer o bem, de ser indulgente, de conseguir ter um olhar mais meigo diante do julgamento. Porque muitas das vezes o nosso olhar de julgamento, ele é muito plano. A gente não tem uma consciência tão plena de todas as motivações, todos os engramas, de todos os fatores. E muitas das vezes, quando retornamos à pátria espiritual, a gente diz, nossa, quão falho eu fui na indulgência. Nossa, como julguei de uma forma tão... Eu poderia ter sido mais amigável. Eu poderia ter um olhar mais amplo. E aí podemos compreender agora, sem a obscuridade da matéria, que o propósito da nossa reencarnação é aprender a amar. E a caridade nos fala sobre esse amar. Fala também da propriedade de aprendermos a perdoar. A perdoar nós próprios e a perdoar os nossos filhos nesse caminho de encontro à paternidade. Sim, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Ou seja, amar o próximo como a si próprio. Esse é um desafio diante da paternidade. E na 892, Kardec nos fala, e quando os filhos causam desgosto aos seus pais? Que algumas vezes causam desgostos. Não causam? E observe que nós estamos falando aqui de uma relação de paternidade que muitas das vezes a gente tenta romancear,
mas é uma relação real. A gente está falando de filhos que causam desgostos e de pais que também, muitas das vezes, são falhos, que são espíritos imortais, caminhando para um processo educativo. E quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem isso uma desculpa para o fato de não dispensar ternura? Causou desgosto, né? Desgosto vai com desgosto. Não tem por que eu dispensar ternura a esse filho. Lembrando que é uma missão. E a resposta é não. Porque isso representa um encargo que lhe foi confiado. E uma missão que consiste que você se esforce para conduzir, encaminhar o seu filho para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde uma consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. E aqui está falando de responsabilidade. A nossa responsabilidade frente a esse processo. E aí, é interessante que Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 24, ele vai trazer para a gente algumas reflexões que nos ajudam a entender essa relação nossa com a paternidade. Principalmente quando nós falamos desse filho pródigo, que representa a humanidade e que representa nós. E que muitas das vezes nós aqui estamos olhando para os nossos filhos, mas não identificamos se se trata do filho pródigo ou do filho fiel, daquele que ficou em casa. Qual filho estamos falando? Quando olhamos agora para os nossos filhos. Porque no primeiro momento nós falamos de uma paternidade divina, falamos da paternidade humana e agora estamos falando dos nossos filhos. Afinal de contas, a parábola do filho pródigo é uma parábola. Há um simbolismo, há um valor moral. E Emmanuel nos diz, examinando essa figura do filho pródigo, toda a gente idealiza que esse filho pródigo é um filho rico. E para por aí. E ele continua, dissipando possibilidades materiais nos festins, nas vidas, né? Diante das suas paixões no mundo. E Emmanuel diz, o quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo modalidades bem diferentes. O que ele nos diz? Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra dinheiro. Não é só aí. Existem outros filhos pródigos. Filhos pródigos não respiram onde somente há dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana. Em toda parte vemos dissipadores de bens, dissipadores de saber, dissipadores de oportunidades, dissipadores de tempo, dissipadores de saúde. Esses também são filhos pródigos. E ele diz, são aqueles que, contemplando corações simples e humildes, esse contemplando corações simples e humildes é aquele momento que marca que o filho pródigo cai em si. Onde ele olha para a criação divina e diz, eu preciso reparar, eu preciso voltar para a casa do Pai. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade. E muitas das vezes essa inutilidade é aquela sensação que o que eu estou fazendo do meu tempo, o que eu estou fazendo da minha oportunidade, o que eu estou fazendo dos bens que eu recebi. Esse cair em si é busca de consciência de paz, de estar em paz com a sua consciência. E é um momento que você se propõe a voltar para a casa do Pai. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. É a busca do reino de paz, a busca do reino de Deus.
o reino de Jesus dentro de nós. É a busca pelo sentido da vida, pela valorização da vida. E vai dizer, o mundo permanece repleto de filhos pródigos. E de hora a hora, milhares de filhos pródigos proferem aflitivas exclamações iguais a esta: voltar para a casa do Pai. E aí, esse voltar para a casa do Pai nos remete à reflexão que nós somos herdeiros. Voltar para a paternidade. Que somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Herdeiros de quê? Aonde está a nossa herança? Essa relação com a paternidade. A mentora Joana de Ângeles, ela vai nos trazer a reflexão sobre a nossa herança, sobre a nossa responsabilidade frente a essa herança. E ela vai trazer duas outras reflexões que vão nos falar sobre os deveres dos pais e os deveres dos filhos frente a essa herança. O que Joana de Ângeles nos fala no livro Filho de Deus? Ela nos diz: considerando-se a tua ascendência divina, e ela nos pergunta: já te deste conta que és herdeiro? E aí reflete dentro da nossa alma agora. Já te deste conta que é herdeiro de Deus? Ele criou o universo, criou a vida, enriqueceu sua obra de sabedoria, de beleza, colocando por amor como parte integrante dessas maravilhas, facultando-te fruí-las de todas essas maravilhas. Por direito natural, possuis tudo o que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons os dons em ti latentes. Ou seja, temos dons? Temos dons? E é necessário desenvolver esses dons. É necessário lapidar essas sementes. E muitas das vezes, o filho pródigo, aquele que dissipou os bens, ele trazia essas sementes. E quem lapidou essas sementes foi a dor. A dor lapidou as sementes, de forma tal que as sementes, em determinado momento, precisaram germinar. E é o momento que ele volta para a casa do Pai. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes, que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. Esses enigmas desafiadores que te aguardam é a família, tá? É o filho que retorna. E aí, diante das nossas dores, das nossas angústias, muitas vezes a gente fica perguntando: que enigma é esse? Nossa, que missão é essa? O que me cabe? E ela diz: o teu dever é fazer-te receptivo ao pensamento divino, ser receptivo a esse pensamento, em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo, de pôr em ação à medida que vá conquistando esse reino, que é o reino dos céus, ou o reino de Deus, que existe em nós. Que você vai penetrando esse reino e vai compreendendo esse reino. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir. E muitas das vezes, nós estamos nessa infância espiritual. A gente não consegue compreender a nossa relação com a paternidade. Nem com a paternidade divina, nem na nossa paternidade com os nossos filhos. E aí, a mentora Joana, ela continua falando dos deveres dos pais, frente a essa paternidade. Ela diz: os filhos são esse patrimônio superior que a divindade te concede por empréstimo. Eles não são seus. Te concede por empréstimo. Te confia por empréstimo.
através dos liames da consanguinidade. Facultam, e aí interessante quando ela fala deveres, preste atenção, o que Joana está nos falando com relação aos deveres no livro Leis e Morais da Vida, pela psicografia do Divaldo. Ela está falando assim, ó, esse filho que vem como empréstimo, faculta, ou seja, propicia o reajustamento emocional. O reajustamento emocional entre a família. Nós estamos ali com esse objetivo, de fazer reajustes a dívidas. Estamos ali com uma responsabilidade. Fala de reajuste emocional, fala de espíritos que são antipáticos entre si, porque eu costumo dizer que muitas das vezes a família, em algum momento, ela é um cadinho santo, mas tem outros momentos que a nossa família é um forno preparador, para que a gente consiga entender essa lição. Nem sempre são espíritos tão simpáticos, né? Mas esse dever dos pais, também envolve a sublimação de afeições entre aqueles que já se amam. O caldeamento de experiências, que é fusão de experiências. Você encontrar várias experiências espirituais numa única família, e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merece um investimento de amor, um investimento de vigilância e um sacrifício. Ela fala a palavra sacrifício por parte dos genitores. Continua, diante dele, frágil de aparência, tem em mente que é um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a sua experiência e que depende de ti. E ela assevera, diante desse filho comprometido com a retaguarda, não haja tanta severidade, não haja acúmulo de receios injustificados ou exagerada soma de aflição. E ela nos assevera, fala de Deus, fala para ele de Deus. Fala-lhe de Deus sem cessar. Ilumina a tua consciência com a flama de uma fé rutilante em todas as circunstâncias da vida do teu filho. Esse é o compromisso que abraçamos de falar de Deus para os nossos filhos e de alimentar neles uma fé rutilante diante das aflições, das dores que eles terão que passar, das escolhas que terão que fazer no caminho. E quais são os deveres dos filhos? Joana de Ângeles continua e diz, existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. E aí, muitas das vezes, os filhos olham para esses genitores que somente procriam e se consideram no direito de julgá-los. E o que Joana nos diz? Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária luz para correção, para esse fim. Ou seja, o renascer em família, há uma trama, aonde muitas das vezes, ao desencarnar, ao retornar à pátria espiritual e desprovido da matéria, a consciência dessa trama fica clara. E qual era o grande propósito? Aprender a amar. Pois Deus é justo. E a sua justiça tem um complemento chamado amor e caridade. Então aqui em cima ela diz assim, ó, a ingratidão dos filhos para com os pais é um dos mais graves enganos a que se pode permitir um espírito na sua marcha ascensional. A irresponsabilidade dos progenitores
de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais que os filhos devem ter frente aos seus pais. Avançando um pouquinho, vemos a instrução de Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: honrai a vosso pai, honrai a vossa mãe. E Santo Agostinho ele traz uma instrução fantástica. Santo Agostinho nos fala e nos relembra que formam famílias esses espíritos por analogia de gostos, identidade de progresso e afeição que induzem a reunir-se. Isso já sabemos, isso já falamos. Santo Agostinho continua dizendo: esses mesmos espíritos em suas migrações terrenas se buscam. Ou seja, a relação do encontro familiar não é por acaso, não é o acaso. Se buscam para se agruparem, como eles fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Até aí a gente sabe. Santo Agostinho continua: se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizam. Até aí a gente sabe que nós somos uma família e que a gente vai mudando o papel dentro daquele contexto familiar, uma hora pai, uma hora filho, e que na vida espiritual a gente vai se reencontrando e vai reencarnando. Só mudou um pouquinho o papel, talvez o local, mas somos uma família espiritual, até aí sabemos. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, para essa família, permite Deus que espíritos, olha a responsabilidade, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem nessa família. Então nós temos uma família primária e permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem nesta família, que se reencontra. Com qual objetivo? A fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causas de perturbação. No meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova da missão, da paternidade. E olha o que Santo Agostinho diz no final, que é tão significativo. Ele diz assim, acolhei-os, acolhei estes filhos, acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família espiritual vai lhe felicitar. Vai te felicitar. Por quê? Porque tu salvou um náufrago. Aquele filho era um náufrago. E ele retorna à tua família para a tua missão de paternidade, para que você salve esse náufrago. E que depois esse náufrago salve outros náufragos. Essa é a tua missão da tua paternidade. Essa é uma mensagem do Espírito Miramês, quando nós pais falamos das nossas angústias, das nossas lamentações frente à paternidade e frente à ingratidão dos nossos filhos. E ele nos fala que Jesus também foi apedrejado, que Jesus também passou por angústias, e que nós devemos nos manter firmes e confiantes frente à nossa responsabilidade da paternidade divina. E aí, para concluir, aproximando da conclusão, eu quero trazer para vocês uma mensagem do Augusto Cury. No seu livro, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, lá no capítulo 7. Para que a gente possa fechar esse nosso olhar sobre a paternidade. Lendo Augusto Cury, aonde ele nos diz: bons pais são tolerantes com alguns erros dos seus filhos. Pais brilhantes
jamais desistem dos seus filhos. Ainda que os filhos nos decepcionem, porque eles decepcionam. Faz parte. Ainda que eles nos decepcionem e adquiram transtornos emocionais. O mundo pode não apostar em nossos filhos, mas jamais devemos perder a esperança de que eles se tornem grandes seres humanos. Talvez o mundo não aposte, mas nós não perdemos a esperança. Afinal de contas, a paternidade é uma missão. Não é isso? Pais brilhantes são semeadores de ideias e não controladores dos seus filhos. Eles semeiam no solo da inteligência deles e esperam que um dia aquela semente germina. O filho pródigo, a paternidade divina, semeou no coração. E teve um momento que ele cai em si e que a dor lapida aquela semente e aquela semente germina e ele diz: é necessário voltar para a casa do pai. Durante a espera pode haver desolação, mas se as sementes que você semeou, e eu na evangelização, a maioria daqueles que estão aqui, que passaram pelo momento da evangelização, as sementes foram lançadas. E essas sementes um dia germinam. Né? Durante a espera pode haver desolação, mas se as sementes são boas, um dia germinarão. Mesmo que os filhos se droguem. Não tenham respeito pela vida e não parem em emprego algum. Esse é o conceito lá do filho pródigo. Não é só aquele que é o devasso de bens materiais. São filhos com transtornos emocionais, são filhos que não ficam em emprego algum, filhos que se drogam. Seus filhos estão vivendo profundas crises, eles recusam o tratamento e são indiferentes às lágrimas das pessoas que os amam. E aí, Augusto Cury vai dizer, o que fazer com esses filhos? Ele vai dizer, desistir? Jamais, jamais desistir deles. Mas comportar-se como o pai desse filho pródigo. O filho desistiu do pai, mas o pai nunca desiste do filho. A gente fala dessa paternidade, né, humana, que o pai nunca desiste do filho, e a gente agora olha a paternidade divina, que Deus nunca desiste de nenhum de nós. O filho desistiu do pai, mas o pai nunca desistiu do filho. O filho partiu, mas o pai o aguardou. O pai esperava diariamente que ele aprendesse na escola da vida as lições que não aprendeu aos seus pés. Por fim, houve uma grande vitória. A dor rompeu a casca das sementes que o pai plantou e lapidou silenciosamente a personalidade do seu filho. E ele volta. Adquiriu cicatrizes. Ele volta, o filho pródigo, ele volta para casa. Mas ele volta com cicatrizes. E ele precisa ser acolhido. Você vê que o ancião, o pai, a alegria que ele vai de encontro ao filho, ele, em nenhum momento que ele vai de encontro ao filho, ele vai com o objetivo de julgá-lo, e de condená-lo, e de aprisionar ele na culpa. Pelo contrário, ele recebe o filho e diz, traga a melhor sandália, traga a túnica, faça uma festa, porque ele estava morto e ele voltou. Olha que alegria. Sim. Tá? O pai não condenou o filho, mas fez uma grande festa. E aí Augusto Cury diz assim, ninguém entendeu essa grande festa. E aí ele complementa dizendo assim, mas tudo bem, o amor é incompreensível. Muitas vezes a gente não entende mesmo. É o amor. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês de reflexão. E aí eu quero recitar brevemente para vocês aquilo que eu entendo ser um poema, que é a composição da música do Fábio Júnior, que fala sobre o pai.
para que possamos, né, como espíritos imortais, muitas das vezes em processo educativo, aprendendo a ser pai, e outras vezes aprendendo a ser filho, diante dessa paternidade divina, aprendendo a amar. Muitas das vezes a gente passa por diversos momentos da composição dessa música, desse poema do Fábio Júnior, o qual brevemente quero recitar para vocês e deixar o meu agradecimento por esse momento tão simbólico e tão integrante da minha vida, que é estar aqui. E diz: Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo para a gente ser mais, muito mais do que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Nos fala aqui da necessidade de reconciliar, e que muitas das vezes a gente pede uma encarnação toda e não consegue se reconciliar. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo para a gente ser mais, muito mais do que dois grandes amigos, mas que a gente consiga ser pai e filho. Talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, Pai, eu estou bem. Pai, eu vou indo, eu estou tentando, estou vivendo, estou pedindo com loucura para você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, eu só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você, Pai. Pai, senta aqui que o jantar está na mesa. Pai, fala um pouco. A sua voz está tão presa. Nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga para ver. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Me perdoa essa insegurança. É que eu já não sou mais aquela criança que um dia, morrendo de medo, nos teus braços fez segredo, nos teus passos você foi mais eu. Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito para pedir para você ir lá em casa e brincar de vovô com os meus filhos. No tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, você foi meu bandido, mas hoje é mais, muito mais que um amigo. E o poema complementa dizendo: nem você, nem ninguém está sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Então esse caminho da construção, ele foi muito para que a gente consiga compreender a paternidade divina pelo olhar do perdão, pelo olhar da reconciliação, pelo olhar da nossa imortalidade, para que a gente entenda que é necessário se reconciliar com a paternidade divina. É necessário retornar à casa do Pai. É necessário retornar a esse reino de paz que existe dentro de nós e dar sentido, valor a cada momento dessa missão que é a paternidade. Muita paz a todos e a minha gratidão imensa ao convite desse momento da emoção de estar aqui. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Ufa! Gratidão. E como eu falei no início, eu tinha certeza que ele tinha preparado tudo com muito carinho e com muito amor.
Gratidão mais uma vez, Flávio, obrigada. Que Deus continue te abençoando, porque eu tenho total certeza, e olhando para todos aqui, que você tocou. E isso nos faz muito bem. Então, meus irmãos, nós daremos por finalizada essa primeira parte, e eu convido a todos para fazermos a nossa oração, juntando assim os nossos corações, os nossos pensamentos, e com o coração batendo até um pouco mais acelerado, de tudo que nos foi trazido nesta manhã, de tantas reflexões, de tantas lembranças, quando o nosso irmão leu esse poema, que é essa música. Porque todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, tivemos e temos os nossos pais. E todos tiveram e têm a sua contribuição em nossas vidas. Te agradecemos, Pai de infinita bondade, pelo teu imenso amor para com os teus filhos, que mesmo na ignorância, mesmo nas dificuldades, não consegue sentir o teu amor. Mas hoje, Pai, te agradecemos por tudo, pela tua infinita misericórdia para com todos nós. Jesus querido, te agradecemos. Espiritualidade amiga, Frei Fabiano e de Cristo, gratidão por toda ajuda, por toda intuição, onde nos reunimos e tu estás sempre presente a nos direcionar o tema das palestras, a intuir o convite para cada palestrante. E hoje vemos que tudo está como deve estar, porque tudo sai da forma que tem que ser. A nossa gratidão, e assim damos por encerrado essa primeira parte, com muita gratidão em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.